Nesse vídeo de hoje eu quero te ajudar a desvendar o motivo dos erros que acontecem na sua cozinha. Quem nunca teve problema com bolo que solou, com bolo que rachou, com bolo que desmoronou, com bolo que murchou? Esses e outros problemas eu vou explicar para você o real motivo de ter acontecido, para que você nunca mais erre a mão. O primeiro erro comum que acontece na cozinha de muita confeiteira iniciante é o bolo ficar solado, embatumado. Se isso acontece com seus bolos, já aconteceu ou vem acontecendo, eu quero te dizer alguns dos motivos que podem levar ao bolo solar. Primeira coisa que pode acontecer é o excesso de batimento da massa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a massa, quanto mais ela é batida, mais ela desenvolve o glúten. Então, no caso dos pães, se você bate muito um pão, você sova uma massa de pão, isso é muito bom para que você desenvolva o glúten daquela massa e aquela massa fique elástica. Já no bolo isso não pode acontecer. Então, quanto mais você bate a massa de um bolo, você trabalha aquela massa, você vai desenvolver o glúten, ela vai ficar uma massa pesada, vai ficar uma massa elástica e com certeza seu bolo vai solar. Existem outros motivos que também podem culminar no bolo solado. Por exemplo, o bolo não tem açúcar ou não tem ovos suficientes, excesso de líquido e o fermento. Seu fermento pode estar vencido. Então é muito importante que você olhe a validade todas as vezes que você for fazer um bolo. Segundo erro, se o seu bolo criou aquela barriga e rachou em cima. Isso é muito comum. Isso acontece porque a temperatura do seu forno está alta demais quando você começa o cozimento do bolo. Então, necessariamente, o seu forno precisa estar pré-aquecido em 180 graus. A depender da potência do seu forno, pode até ser um pouco menos. Aí você coloca o seu bolo para assar e ele vai ficar uniforme. Se o seu forno estiver muito alto, porque às vezes a gente tem essa ideia de que o forno muito alto, o bolo vai assar mais rápido. Se você faz isso, ele assa muito rápido em cima, sobe o meio e cria aquela rachadura. E muitas vezes fica até cru por dentro. Se o seu bolo ficou com uma textura esfarelada, isso pode acontecer por alguns motivos. Se você colocou um excesso de fermento ou um excesso de bicarbonato, ou a temperatura estava muito baixa, ou você não bateu os ovos e o açúcar da maneira correta, deixou ali aqueles cristalzinhos de açúcar, tudo isso pode culminar para que o seu bolo fique bem granulado e fique com aquela massa bem fofinha e esfarelada. Isso é muito bom para um bolo que você vai usar para tomar café. Mas para um bolo de uma confeiteira profissional, não pode ter uma estrutura dessa forma, porque ele não vai aguentar o peso do recheio, ele não vai aguentar o transporte e vai te trazer muitos desastres e dor de cabeça. Então, esse não é um padrão de bolo para você trabalhar na confeitaria. Se seu bolo ficou ressecado, existem alguns motivos que fazem com que o seu bolo fique assim. Pode ser que você tenha colocado muita farinha de trigo. Se você ultrapassou a medida da farinha, com certeza esse bolo vai ficar seco, vai ficar maçudo. Se você não colocou gordura suficiente, o que é gordura? Manteiga, margarina, óleo, o bolo vai ficar seco. Ou se você também aumentou muito a temperatura e ele criou aquela crosta em volta, ressecou demais, tirou a umidade do bolo e você ficou com aquele bolo seco, endurecido. Se seu bolo grudou na forma na hora de tirar. Esse errinho acontece muito e realmente é uma dor de cabeça. Quando você vai tirar da forma, ele fica uma parte grudada na forma e a outra parte sai. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, você pode ter desenformado o bolo muito quente. O bolo ele precisa de um tempo de descanso para que você venha desenformar depois. Então, nada de tirar o bolo muito quente imediatamente, porque com certeza uma parte vai ficar na forma grudadinha e a outra parte vai rachar para o prato. E outro motivo é que você não untou as laterais da forma, nem o fundo da forma da maneira correta. Muita gente passa rapidamente uma ligeira camada de manteiga ou de óleo, coloca um pouco de farinha, mas não unta da maneira correta. Então, com o tempo de cocção, com o tempo de cozimento, aquela gordura ela entra no bolo e o bolo gruda na forma. Seu bolo murchou. Sabe quando você faz aquele bolo e você olha, ele tá lindo, aí você abre o forno para dar uma olhadinha, fecha no ar-condicionado, quando você vira as costas, o bolo afunda? Ele afunda por um motivo principal. Quando você abre o forno antes do tempo de cocção completa, que são os primeiros 20 a 30 minutos, uma rajada de ar frio invade aquela estufa ali onde seu bolo está assando e o seu bolo tende a murchar. Se não acontecer por esse motivo, é porque você fez o teste do palito de forma precipitada. Então, quando você fura aquele bolo, o ar frio também entra no bolo e ele vai murchar. E um outro motivo que é muito importante também é se você não colocou uma quantidade de açúcar excessiva. Se você coloca muito açúcar ou muito líquido, o seu bolo ele tende a murchar também.
Essa foi uma listagem básica dos principais desastres que podem acontecer na sua cozinha, mas existem muitos outros que podem acontecer diariamente se você não se atentar para algumas dicas que eu vou te passar aqui agora. Quando você acabar de assar o seu bolo e tirar ele do forno, nunca coloque ele sobre uma bancada. Nunca coloque ele direto na pia, direto em cima de uma mesa, porque você dá aquele susto e aquele choque térmico e o seu bolo pode solar por causa disso. Então a dica que eu te dou é, terminou de assar o bolo, pega a assadeira, coloca em cima da grade do fogão, porque ele vai continuar assando durante um período até que estabilize a temperatura. Na hora que você for bater o seu bolo, intercale sempre entre os ingredientes líquidos e os ingredientes secos. E após colocar a farinha, não bata demais. Sempre que for utilizar o fermento, ele precisa ser o último a entrar na mistura, porque como ele é químico, ele vai reagir a temperaturas quentes. Então, se você coloca ele no meio da receita e continua manuseando, ele vai começar a agir ali e vai perder a eficácia e o seu bolo não vai crescer tanto. Para que o seu bolo não transborde da forma, não suje todo o seu forno, a dica que eu te dou é que você preencha apenas 2/3 da forma. Assim ele vai ter espaço para crescer e não vai derramar. Essa é uma dica fundamental. Para você ter certeza de que seu bolo está completamente assado, eu sugiro que você não faça de imediato o teste do palito, por conta daquela questão do ar frio que eu te falei. Então, o que você vai fazer? Passados uns 25, 30 minutinhos, você vai colocar o seu dedo indicador na parte de cima do bolo e vai apertar um pouquinho. Se a massa for e voltar, significa que já está assado. Você pode fazer o teste do palito. Se você apertar e sentir que está um pouco mole, na textura de pudim, significa que o bolo ainda está cru por dentro e se você espetar o palito, corre o risco dele afundar. E eu acredito que a dica mais importante para você evitar desastres na sua cozinha é você seguir a receita à risca. Tudo que tiver descrito numa receita é porque o profissional que criou aquela receita tem certeza que ali foi testado e aprovado para dar certo. Então, não tente colocar nada da sua cabeça, não tente trocar ingredientes, não tente colocar um pouco mais disso ou daquilo, colocar um pouco mais de fermento para ver se o bolo cresce. Siga a receita à risca. O segredo de um bom profissional é a obediência. Então, se você obedece aquilo que está sendo pedido, com certeza você vai conseguir ter sucesso em tudo que você fizer. E essa foi a nossa 5ª aula com essa série de dicas que se você começar a aplicar hoje dentro da sua cozinha, no seu negócio de bolos, com certeza você vai evitar todos esses erros.